você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Boa noite, indo bucha grande. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Diga ele que venha-se embora que o jegue dele se soltou. Compadre Lim, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Alô pra Braia, compadre Braia. Boa noite, compadre Braia. Um alô pra compadre Braia. Estamos começando o Coité Cultura de hoje. Boa noite a todos vocês presentes, que já nos assistem pelas redes sociais. A gente só tem aqui que agradecer a vocês por isso. Como diz Mildinho, agradecer. Nós estamos começando o Coité Cultura de hoje, o bate-papo. Nós estamos aqui transmitindo pelas redes sociais. No Facebook e no YouTube, né? São simultaneamente aí o canal Coité Cultura. A gente vamos principiar aqui o nosso bate-papo hoje, vai até às 19h30. O Coité Cultura, Coité Cultura. Vamos começar o Coité Cultura. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Vem do riacho da Gigonha que vem do Maracujá. O Rio Verde enche a minação de pescar. Ali pesca moleque, o Rio Verde cai no Jacri, vem batendo tudo passar. Vem juntar com Sacraiú e cai dentro do Paraguaçu, vai desaguar no mar. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Vem do riacho da Gigonha que sai do Maracujá, caindo no Rio Verde, deixa a minação que pesca. Até pesca molequinho, o Rio Verde cai no Jacri, empatando o povo passar. Se não tá no Sacraiú, cai lá no Paraguaçu, vai desaguar no mar. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Vem do riacho da Gigonha que vem do Maracujá, caindo no Rio Verde, enche a miração de pescar. Ali pesca molequinho, o Rio Verde cai no Jacri, vem matando o povo passar. Vem juntar com Sacraiú e cai dentro do Paraguaçu, vai desaguar no mar. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Vem do riacho da Giboia que sai do Maracujá, caindo no Rio Verde, deixa a minação de pesca. Ali pesca molequinho, Rio Verde cai no Jacuípe, passando o povo passar. Jesus tá com Sacraiú, desce no Paraguaçu, vai desaguar no mar. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Una pureza fogueira, vem namorar, tocando mais capoeira, vem ser meu bar, eu sigo ouvindo essa canção, se for uma vida no coração. Eita lá, vamos tirar para essa galera aí.
Brasil, a tocar pra dançar, resolver babu, vem conseguir cagar, até isso foi, a tocar. Vamos! E tudo pra Roda Velha, daqui a pouquinho aquele roça pra você. Tem várias bandas, agradeço o Nego Sai, Nego Sai, forte abraço. E o Santana, quando eu sonhei, tava emoção, magador, a voada de caçador. Quando eu sonhei, tava emoção, magador, a voada de caçador. Eu tinha até o pé, aquele vai loucar, eu tinha até o pé, aquele vai loucar, eu tinha até o pé, aquele vai loucar, eu tinha até o pé, aquele vai loucar. Vem cá dançar, dança agora, dançando, gozando, vem cá gozar, I saw you standing there, about fell out my chair. Coité Vidros, mármores e materiais de construção, próximo ao Ginásio de Esportes, número 25, em Conceição do Coité. Muito bem, né? Não tenho medo de nada. Muito bem, muito bem. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Compadre Ed, chegou por cá, compadre Ed, Cardozinho da Bahia tá aqui vendo a gente, acabou de fazer tocar um forrozinho, assim, Miranda tá por cá. Tudo bom, Cardozinho? Tudo bom, Cardozinho tá lá no Rosário vendo a gente, com o Padre Levi Cedrais tá vendo a gente, com o Padre Zico, lá também da região de Cardozinho, né, lá de Barroca também tá vendo a gente aqui, só que tá outras bandas, né, a Miranda tá por cá. O Padre Ed, velho, chegou, né, o Padre Ed? O Padre Ed agora de tarde aqui deu umas chuvas aprumadas, viu, Padre Ed? Aprumou aqui, o negócio aprumou mesmo. Foi uns 40 minutos de fruviação de chuva com o Padre Ed, velho, coisa comeu. Mário Catalina, Lavise, tá vendo a gente lá na ilha, é de Salvador, né? Diz miudinho que é na ilha, né? Lá na ilha, que ninguém dá conta de ninguém, né, com o Lavise. O pai José Albino, velho, boa noite, coisa comeu, tá em São Paulo, compadre. Tá em São Paulo, compadre, tá longe. Daí pro Coscobel não é longe não, vive Deus. Só é pegar o Tietê e subir pro lado de Santos, você tá pertinho do Coscobel aí, né? Hoje nós temos umas conversas ripadas de boa aqui, né, compadre Ed? Umas conversas ripadas de boa. Nós fundamentais para a oferta de uma saúde. É, tem uma notícia boa para Coité, né? Graças a Deus, independente. Como a gente sempre tem falado. Conceição aqui, do Coité vai ganhar um grande hospital. É, justamente isso. Então a gente vai falar aqui, bater um papinho aqui daqui a pouquinho, né? E a gente tem essa notícia que o prefeito deu ontem à noite, né? Que vai começar as obras. Hoje o trator já estava lá fazendo a limpagem para poder fazer a terraplanagem para aí a partir de junho começar, dia 8 de junho, né, segundo a fala do prefeito Marcelo aí. Então isso é de importância, o hospital, esse é o modelo do hospital, né, e a gente torce que dê tudo certo. O povo está sofrendo demais com a saúde nesse país, na Bahia não é diferente, em Coité também não, né, então um hospital a mais vai ajudar com certeza a população, a gente que é pobre, o pobre que a maioria no mundo é pobre, né? O SUS ainda é o único sistema de saúde que ainda ajuda o povo, mas tá decadente, né? Então, um hospital a mais nesse porte aí pode melhorar bastante. Esse é o formato, esse é o modelo aí, vai acontecer se Deus quiser, é que a gente vai acreditar que vai dar tudo certo. O Coité vai ganhar um grande hospital municipal projetado com muito carinho e para cuidar do nosso povo. Com quase 4.000 metros quadrados de construção, contará com ambientes fundamentais para a oferta de uma saúde mais humanizada. O projeto arquitetônico, composto com linhas modernas e dentro dos padrões de exigência do Ministério da Saúde, vai oferecer uma ampla sala de espera, com conforto, climatização e um atendimento personalizado, implantando serviço de emergência, ambulatórios, inclusive pediátrico. Enfermarias adulto e infantil, centro cirúrgico com 3 salas, consultório, quartos individuais para partos normais e leitos de observação, estacionamento e acomodação confortável. Sala de inalação, de curativo, de gesso,
postos de enfermagem individualizados e uma sala de raio-x totalmente equipada para o serviço de apoio diagnóstico. Enfermaria pediátrica e obstétrica, enfermaria lactante e o centro de parto normal com a ala PPP para pré-parto e pós-parto com mais acolhimento. Serão 120 leitos, sendo 20 para emergência e 100 destinados às enfermarias masculina, feminina e infantil, e modernos equipamentos para uma saúde de primeira. É a saúde de Coité, caminhando para se tornar referência na região e atender o coiteense com mais dignidade. O Hospital Hamilton Rios trará novas conquistas para nosso povo, que poderá contar com uma saúde de qualidade. Prefeitura de Coité, tempo de novas conquistas. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vocês não imaginam a emoção que eu estou sentindo aqui nesse momento de compartilhar essa alegria com vocês. Na realidade, foram 3 anos de luta, de muito sacrifício, de muita perseverança. A gente começou essa batalha para conseguir a aprovação da construção do hospital lá atrás. Chega, estou emocionado aqui. Porque desde a campanha, quando eu me comprometi a construir o hospital, eu venho da iniciativa privada, então eu achava que não teria tanta dificuldade. Na iniciativa privada, se você tem recursos e vontade, você simplesmente faz. Por isso que naquele momento eu disse, durante a campanha, que eu iria construir o hospital no primeiro ano de governo. Porque esse era o meu desejo, essa era a minha vontade. Depois que a gente entra e que percebe que a torcida do Quanto Pior Melhor fez de tudo para impedir a aprovação desse projeto, da construção do hospital, quantas idas e vindas na vigilância sanitária, quantas idas e vindas no Corpo de Bombeiros, quantas idas e vindas no Ministério da Saúde, em Brasília, demandas que você não conseguia entender o porquê que estavam fazendo aqueles pedidos. Só que para que vocês tenham uma ideia, num determinado momento nós tivemos a Vigilância Sanitária nos apresentou 82 pendências para serem resolvidas, depois de 8 meses de análise. Nós resolvemos todas as pendências, apresentamos à Vigilância Sanitária e 2 meses depois nos apresentaram mais 140 pendências. E nós não conseguimos entender o que estava acontecendo. E depois foi que eu percebi que era a torcida do Quanto Pior Melhor. Não foram poucas as investidas que fizeram para poder impedir a construção desse hospital. Mas quando a gente está com aquilo lá em cima, quando a gente tem Deus do nosso lado, quando a nossa vontade supera os obstáculos, quando a nossa perseverança, o nosso desejo de vencer, de fazer o bem, é maior do que as forças do mal, a gente consegue alcançar os nossos resultados. E eu tenho certeza que durante esses 3 anos que nós lutamos para conseguir a aprovação, Deus estava do nosso lado. Porque o que nós queríamos era apenas a construção de um hospital, o tão sonhado hospital, para que a gente possa começar a sonhar, a ter uma saúde de qualidade em Coité. Não se constrói uma casa sem o alicerce. E é isso que nós estamos fazendo. A construção do Hospital Hamilton Rios de Araújo é o início, é o alicerce daquilo que nós pretendemos fazer, que é uma bela casa, um belo hospital, para que a gente possa amenizar o sofrimento da população de Coité. Eu faria tudo de novo, com a mesma perseverança, com a mesma força de vontade, pensando sempre no bem comum, para conseguir o que a gente conseguiu hoje. Finalmente nós conseguimos receber, hoje, a aprovação. Eu estava chegando aqui em Coité, quando eu recebi a ligação da diretora da Caixa Econômica Federal, dizendo: prefeito, finalmente tudo aprovado. E eu confesso a você que o choro veio na garganta, porque essa certamente foi a notícia mais importante do meu governo. Porque eu sei o quanto é importante a saúde para o nosso povo.
Eu acompanho dia a dia as demandas, as carências, o sofrimento das pessoas que precisam de uma regulação e não conseguem. Não é fácil receber dezenas de mensagens todos os dias. Prefeito, nos ajuda a fazer a regulação do nosso pai, do nosso filho, da nossa mãe, da nossa avó, e você ficar com as mãos atadas, sem poder fazer nada. Então, minha gente, a construção desse hospital é o início do fim de todo esse processo. Não será fácil. Não é somente construir o hospital. Não é somente equipar o hospital. É a gente conseguir recurso para que a gente consiga implantar uma saúde de média e alta complexidade em nosso município para atender a nossa população, para que não fique à mercê das regulações que muitas vezes chegam tarde. Eu tenho absoluta certeza que esse é o primeiro passo. Hoje recebemos a aprovação da Caixa, com a aprovação da análise dos engenheiros, dizendo que todos os projetos apresentados foram aprovados. Recebemos o aceite da Caixa dizendo que está tudo ok. E recebemos um comunicado da Caixa, nos dando até o dia 8 de junho, portanto, pouco menos de 2 meses, para iniciar o processo de licitação, que consiste em abrir o processo administrativo, publicar o edital de licitação e, se Deus nos ajudar, até o dia 8 de junho, nós teremos o processo concluído, a empresa escolhida para fazer a construção, e aí sim daremos a ordem de serviço do Hospital Hamilton Reis de Araújo. Agora não tem torcida contra. O dinheiro já está na conta. Aliás, o dinheiro está na conta desde janeiro de 2022. Nós conseguimos os recursos em junho de 2021. Corremos atrás. Conseguimos os recursos. Em janeiro de 2022, nós assinamos com a Caixa Econômica Federal o convênio. E só precisava a aprovação dos projetos. Mas teve quem dissesse que nem projeto existia. Fomos caluniados por pessoas que não fazem outra coisa a não ser faltar com a verdade com a população de Coité, tentando ludibriar, enganar, mentir. Mas quem está com a verdade fala sempre mais alto. Eu estou aqui hoje lavando o meu peito, lavando a minha alma e dizendo: os projetos existiam e os projetos foram aprovados e estão aprovados. E nós vamos sim construir o Hospital Hamilton Reis de Araújo a partir do dia 8 de junho. Aliás, 8 de junho nós vamos começar a construir, mas como o processo inicial de construção, que é a terraplanagem, será de responsabilidade da Prefeitura, já nos próximos dias nós vamos começar a fazer a terraplanagem do terreno, para que, quando tenhamos o processo de licitação concluído no dia 8 de junho, com a empresa escolhida, vencedora, e quando a gente der a ordem de serviço, já tenhamos todo o terreno pronto para iniciar as obras. Eu tenho absoluta certeza que essa será, sem dúvida, a grande realização do nosso governo. Eu tenho absoluta certeza que, com a ajuda de vocês, nós vamos começar e nós vamos concluir esse grande hospital. É o primeiro passo que nós estamos dando para a nossa independência na saúde do nosso município. Nós vamos continuar perseverando, lutando pelo bem da nossa terra, pelo bem do povo de Coité, e eu não poderia deixar de compartilhar esse momento tão especial, tão único com vocês, que merecem todo o meu carinho e todo o meu apoio. Um forte abraço, que vocês tenham uma noite abençoada com essa excelente notícia, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para continuar lutando, para que a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Muito bem, né, compadre? Compadre, muito bem. Então, se é assim mesmo. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Compadre Jorge Watt aí de parabéns, tá dizendo aqui que parabéns o prefeito Marcelo, que Deus continue abençoando aí, dando a você mais sabedoria. Juazeirinho recebe você de braços abertos. Valeu, compadre Jorge Watt aí vendo a gente aí. Compadre Mazinho, se construir, né, Mazinho, vai ficar mais. O compadre Mazinho tá lá em Salvador agora, sentindo a gente dentro da ambulância, dizendo que tá chovendo lá. Tá chovendo também, né, Mazinho? Lá aqui também choveu. Venha de gavado, né, Mazinho? Na hora de construir esse hospital, você talvez diminua essas viagens tanto, assim, um bocadinho, né? Pelo menos um pouquinho. Vai dar certo, né, Mazinho?
O Baile Bazinho tá aqui, a Ana Meira tá por cá mais gente. O Padre Douglas tá mais gente aqui, Bernardo, com o Padre Alberto. Tudo bom, né, com o Padre Alberto? Aqui deu uma chuvala boa, né? O Padre Alberto tá lá vendo a gente, Alberto com o Matheus, com o Padre Douglas Subimacão, esse nome de Douglas é um nome bonito, né, Douglas? Graças a Deus que é um nome bonito, é bonito. Aí é mentira de Didinha, O nome dele é Douglas Subimacão, né, compadre? Bonito. É assim mesmo, é nome bonito de Douglas aí. Compadre, Eu conheço. você não conhece não. Bernardo, boa noite para o compadre Bernardo lá, tá vendo a gente? Bernardo Viva Mari, compadre Camila tá vendo a gente aí. Obrigado, Camila, pela audiência. Né, a correria brava hoje, correria danada. Compadre Adão Carneiro tá vendo a gente também lá lá da terra de compadre Tico, no senhor São Roque, né, compadre velho? Tá vendo a gente aí, Gerson Ramos Santana, que é Pim, tá bem, né, Pim? Coité merece, e o povo merece, né? Pim tá dizendo que um hospital, que Coité merece, esse hospital tem que ser bom, né, porque foi feito um hospital em Coité em 1954, que é chamado Hospital Velho, né, que a gente dava o nome de Hospital Velho, que hoje está batizado com português, né? 1954. Na década de 80, 82, por aí, foi feito o Hospital Novo, chamado Hospital Novo, que hoje é batizado como maternidade. Então agora, em 2024, Deus ajude que construa esse Hospital Milton Rios, para poder, né? Nós temos quando foi feito o primeiro hospital em Coité, nós tínhamos pouco mais do que 10 mil pessoas, não tinha nem 10 mil pessoas, segundo os registros, né? Conversando com o ex-prefeito Vertinho, ele contando para a gente que da época que o prefeito era do pessoal não lembro mais o nome do prefeito, ele falou para mim, esqueci, dos Ferreiras, parece que era dos Ferreiras, um dos primeiros prefeitos, foi aí que construiu o hospital, naquela época tinha de 9 a 10 mil pessoas, né? Construiu aquele hospital. Aí em 82 construiu mais um, né? Em 82, já depois de 50 para 80, 30 e tantos anos, né? Hoje nós estamos com uma média de 80 e poucas mil pessoas, né, cadastrado nos conhecimentos básicos do IBGE, né? Cadastrado nós temos aqui em Coité hoje a população a 84 a 85 mil pessoas. Precisa de outro hospital, porque a demanda é grande, já rendeu gente demais, e então fazendo esse outro hospital vai melhorar a situação das pessoas, que aqueles que de modo política fica torcendo, tire isso da cabeça, moço, tire isso da cabeça, porque quem fez o Hospital Velho já não existe, não está mais aqui, foi lá atrás, mas até hoje está servindo para as pessoas, não é isso? A Milton Rios construiu o Hospital Novo, também não está mais entre a gente, mas está aí servindo. Vai acontecer também com o Marcelo, né? Lá daqui a 30 anos, 40, também vai estar só a história aí, mas vai estar servindo as novas gerações. Então a gente tem momentos que a gente não pode também vincular a política em tudo, né? Que a gente percebe que tem uma galera aí que torce para não dar certo, por a questão partidária, né? A questão de oposição. Isso é uma coisa bem natural do político, de querer que o outro não faça, que é para ver se haja um jeito de ele voltar ao poder. É bem que natural isso dentro da política, é um comportamento estranho, mas é a realidade do político, querer que o outro não dê certo para o outro, porque para o outro ficando em decadência, fica fácil de ele retomar os poderes, né? Assim, então, mas a gente torce. Nós, da população, a gente quer que faça, porque fazendo, nós pobres é quem paga o preço, né? Não é eles, não, nós pobres pagamos o preço. Então, Deus ajude que essa belezura apareça, né? Que seja bonito e que seja bom, e que venha com esse equipamento todo que está dizendo aí, essa coisa bacana, né? Para um atendimento básico, mas que venha atender lá a população de Coité e da região, que não vai servir só para Coité. A gente sabe que o hospital lá, o hospital português atende uma região todinha também, não tem jeito, né? A regulação, a maternidade também é para todo mundo, né, gente? Deus, a gente pede que dê certo, a gente, independente de qualquer politicagem, a gente pede que dê certo. Não é que vale assim, Miranda, mas a gente vem na gente aí. Aí está a planta do hospital, né? Cardozinho da Bahia, compadre Levinho, compadre Gico. Enterraram a cabeça de boi aqui, mas choveu, viu, compadre Gico? Então, gente, o compadre Catarina está lá vendo a gente em Salvador, na ilha, está vendo aí, compadre? Conceição do Coité está presenteado aí
a notícia é muito boa, né? Se Deus ajudar que não tenha interferência, né? Vai ser bom para todo mundo, né, compadre Eli? Muito bem, compadre Albino, vamos adiantando aqui o lado, vocês estão vendo aí, gente? Essa é a realidade, né? Deus ajude que dê tudo certo. A gente, independente de político não, quem seja as próximas eleições, mas na verdade a gente sabe que existiu aquela forma de segurar para não dar certo. A gente sabe disso, a gente está por dentro dos assuntos, a gente viu como é que a coisa funcionava, né? Então a gente percebe que uma hora a justiça teria que liberar, porque não poderia segurar se está existindo, todos os requisitos foram feitos, tudo que o Corpo de Bombeiro pediu foram requisitados, tudo dando. Como é que não libera? Se é uma coisa que precisa no país, se a prefeitura está com orçamento para fazer, com as emendas prontas aí dos deputados para fazer, tem que fazer, gente, tem que fazer, que é para poder as coisas dar certo mesmo. E a gente torce que dê tudo certo, né? O prefeito, ele veio para as redes sociais muito feliz, falar na noite passada, dar essa notícia para Coité, e quem ganha com isso é o povo, né? A gente, agora à tarde eu já vi lá uma máquina roçando, porque, como ele acabou de falar, dia 8 começa a licitação, 8 de junho, mas a prefeitura tem a prerrogativa agora de chegar lá e já começar a fazer a terraplanagem, para quando dizer assim, dia 8, a empresa licitada já pode aprumar as coisas, né, compadre? Muito bem, né, compadre velho? Muito bem, desse jeito mesmo. É bonito de ver e a gente sabe que não vai ser ruim, vai ser bonzinho, né, compadre Roberto? Já li aqui os parabéns de compadre Jorge Ultra aí de Juazeirinho, parabenizando a Marcela aí, torcendo que dê tudo certo, né, compadre? Compadre Mildinho do Forró Repente tá lá vendo a gente. A gente agradece aí pelas audiências, agradecido, né, Mildinho? Agradecimento. Então, pronto, o compadre Mildinho está por cá vendo, dizendo que é grande prefeito Marcelo, está aqui também prestigiando, dando sua contribuição como coiteense, também como um filho de Coité que torce para a melhoria de vida na saúde, né? Também a gente sabemos que no Brasil, o Brasil é o único país que tem o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, segundo o jornalismo, essa coisa toda, diz que só tem no Brasil esse sistema, né? A gente não sabe como é que nos outros países funciona. Eu quero saber que no Brasil tem o Sistema Único de Saúde, que a gente fala tanto mal, mas tem salvado muitas vidas, o ruim e o bom. A gente tira por Hospital Velho aqui, que a gente chama de Hospital Velho, é um apelido que a gente não consegue tirar da mente, né? Que é o Hospital Velho, salva muitas vidas, precisa de melhorar, mas está lá salvando vidas. E então a gente não pode dizer que o SUS não serve, porque de qualquer jeito, se não fosse a lambança, os desvios que os políticos fazem com as verbas, melhorava, mas eles fazem, né? Não tem jeito, né, compadre Midim, velho? Isso mesmo. O compadre Jefferson Almeida está por cá, está aniversariando hoje, está aniversário. Daqui a pouco a gente vai botar o forró aqui. Ô, Mildinho, aqui choveu, Mildinho. Choveu a tarde boa, uma chuvada boa, viu? Boa, chuvada muito aprumada, assim, coisada. Agora na minha roça não chove, não, Mildinho. Bem você falou que a tartaruga que enterrou lá na casa de pai, porque eu não tenho roça, viu, Mildinho? É por isso que lá não chove, tá certo? Tá certo. Nós temos um bate-papo bom. Cadê aqui o parabéns? Meu bizuinho está fazendo aniversário hoje. Cadê Nado? Nado que está com a sanfona afiada lá. Nado é lá da terra de Mário Vanusa. Tá de Teófilândia, né? Que vai Nado tá participando do clipe aí do Bicho Mimado. Tá também participando aí do Bicho Mimado aí. Mais um xará com o Padrinho aí. Já estamos tocando aqui, né, compadre? Daqui a pouquinho também tem mais forró com o Mundinho aí. Tem Zé Pinto, filho do Costa Cabelo. Chegou Zé Pinto, velho da terra de Cardozinho. Tá lá vendo a gente, com o padre Romildo Lopes Carneiro. Parabéns aí, o filho de Hamilton Rios, né? Com o padre Romildo Lopes Carneiro. Parabenizando a Marcela aí, pela essa coisa aí. É filho de Dona Ana, né, compadre? Esposa de Hamilton Rios. Parabéns aí para Marcelo, que é um grande... Muito bem, compadre, é isso mesmo, as pessoas estão satisfeitas, né? Estão satisfeitas aí, né, compadre? Choveu também aí, compadre Mildinho. O compadre Mildinho, o compadre Amílio está aí. O compadre Romildo está parabenizando aí, mandando um abraço aí. As pessoas ficam felizes, né, com a ação do prefeito. A gente não vê hoje pessoas mais com muita paixão com a política, né? A gente sabe que tem umas pessoas mais antigas um pouco, com aquela perseverança ainda de ficar defendendo coisas que não prestam, né? A gente sabe que não existe. Só voto em fulano, Hoje não tem muito mais isso. Hoje as pessoas estão prestigiando o Marcelo, porque realmente ele vem fazendo um trabalho sem perseguições, ele vem dando oportunidade.
Claro que não agrada 100%, porque o próprio Jesus, fazendo milagre, curando cego, aleijado, curando mulher doente, salvando vidas, mataram Jesus. Não foi, compadre Mirim? Foi, mataram feio. Imagine um ser humano pecador. Então, mas tem a média aí, ele está fazendo um trabalho em Coité que está deixando até os seus opositores não tem o que falar, né? Com relação a se botar numa escala aí, 2 pesos e 2 medidas. Eu não gosto dessa 2 pesos e 2 medidas. É uma coisa muito coisada, né, miudinho? É. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Daqui a pouco a gente principia de novo, né? Boa noite, indo Bucha Grande. Hoje não tem bucho grande aqui hoje, não. Hoje tem uns meninos bonitos, né? Que o padre Romildo já parabenizou. Miudinho tá lá vendo a gente. Que o padre Yuri vai cantar também daqui a pouquinho. Com Mariana Almeida tá parabenizando aí seu filho Jefferson Almeida, bisuinho da guitarra. Tá parabenizando, tá fazendo idade nova hoje. Ficando mais velho, né, compadre Neuza? Neuza, tudo bom aí, compadre Neuza? Estamos na fé e na luta, né, compadre Neuza? Estamos na garra com Jesus e vai dar tudo certo. Nós não somos fracos, não. Nós somos feios. Mas fracos nós não somos, não. Nós só desistimos, né? Somos igual aqueles bodes de carrasco. Só desiste depois que a pedra desaba que a chuva carrega. Vai dar certo, né, compadre? Vai dar certo aí. Lembrança com o Paricóia aí, comeu um bocado ontem, foi, compadre? O Paricóia estava comendo na casa do papai de noite. E eu lembrei do tempo que a gente estava nas roças. O homem para comer bonito, come mesmo. Pode botar para ele o que quiser, ele não escolhe nada. O que botar, só sei que ele come bonito. Não tem negócio de conversa furada, não. Aí é feio, eu conheço. Não, ele pode comer na casa da sogra dele, não tem problema nenhum. Que problema que tem, né, cavalo? É porque ele come mesmo. Come, filho dos infernos, velho, né, compadre? É assim mesmo. Meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É porque tem gente que é assim mesmo, né, compadre? Você que come bonito. Esse cara vai de mentir, viu? Não é mentira, não. Bora adiantar aqui, compadre Noélio. Choveu aí na jiboia véia, jiboia ascendente, né, compadre Noélio? Miudinho disse que vai para ir fazer uma rezação aí para melhorar a plantação de mandaíba. Que aí tá ruim, né, compadre Jaime? Felicidade aí, compadre Jaime tá desejando felicidade pra Gerson Bizuinha. Tá lá aqui, aniversário. Bora, Naro, chega pra cá, Naro. Oscar Mascarenha tá vendo a gente aqui. Aqui na Goiabeira choveu também. Choveu muito, né, Maneuza? Muito obrigado pela interligação das pessoas dizendo. Miudinho disse que choveu lá na Tiririca, eu disse que choveu no Coité. O compadre Neuza disse que choveu na Goiabeira. O compadre Cardozinho disse que choveu nas Barrocas. E a gente tá dando a notícia geral aqui, né, compadre Jaime? Muito bem, muito bem. Não somos beijo nem nada, né? Cadê com o Paradão? Choveu aí, Adão. O bucho grande, velho, dos infernos, velho. Diz aí, choveu aí, barriga grande. Adão não é barriga grande, não. Eu vi com um patico hoje lá nas oficinas. Tá um velho feio, tá um pobre de feio, pobre tico, tá as orelhas crescendo demais, tá uma tristeza com o patico, né, velho? Esse cara vai de mentir, Eu tô falando a verdade. Vai mentir nos infernos, Eu diabo. vi ele lá e eu tô dizendo porque ele queria tirar uma foto. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Não é hein? amigo meu, eu Deus posso é mais. dizer que é feio ou bonito, né, compadre? Sangue de Jesus tem poder. que- Não. Aí tem... é mentira de Didinha, meu. Didinha se dói demais por todo mundo e os meninos dão alô no programa, todo mundo aqui. É uma Coité, cultura, Sim. União Santa. Vai aí, menininho do filho do furuco, velho, né, compadre? O que é que tem? O que foi, corintiano? Vem aqui, desgraçado. Tiago, vem aqui. Vem aqui, Tiago, vem aqui. Que diabo é isso? Que porra é essa? Ó a Tá boca. todo mundo falando aqui na rua que eu tenho um filho viado. Olha. Tu é viado? Que diabo é isso, Epa, olha a menino? boca, Pai, sarampa. para com isso, Deus me livre aos vizinhos, pai, pelo amor de Deus. Olha, fala de uma desgraça dessa. Ó, ó, Eu mato ó. uma desgraça dessa. Fala direito, fala igual homem. Fala tua direito. égua. Ali pra tua mãe que tu não ia dar o que prestava. Sim. Pai, pelo amor de Deus, o senhor parece que vai dar um curso CP, Deus me livre. Pai, eu não sou viado, eu odeio viado também. Oxi, eu sou igual ao senhor, só porque eu sou corintiano. Vai, Corinthians! Tosse direito. Tosse direito. Grita direito. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, que aqui é nós. Vai, Corinthians! Meu Deus do céu, eu mato uma desgraça dessa. Vai, sai daqui! Anda, diabo! Tá vendo aí? Tá vendo aí, É da compadre? tua mãe, aquela desgraça, aquela Minha mãe, rapariga. o que é que a mulher tem a culpa com isso aí, né, compadre? Tem nada a ver, não. É tua taquara mesmo. Não sorri não, né, compadre Rui? Compadre Rui, notícia foi boa, né, compadre Rui? Mandei a notícia pra compadre Rui ontem, às madrugadas, com o Rui, disse Rui.
escuta Rui. Aí Rui ficou todo apombaiado, né, compadre Rui? Foi uma notícia bacana, né? Já plantou feijão de corda, Rui? Milho, né? Compadre Rui planta lá na lua, né, compadre Rui? Ele é um caba muito aprumado, né? Cadê compadre Rui? Compadre Rui, na hora que ele desistiu de torcer por Vitória, Vitória foi campeão. Rui? Você que era o pesado aí do negócio aí, né, compadre? Né, Cardozinho, velho? Tá aí mais a gente, compadre. Compadre Nilson tá desejando feliz aniversário para compadre Bizuinha. Um abraço aí. Vou tocar a música de compadre Bizuinha aqui do Forrozeiro, dos negócios, compadre Rui. Né, compadre Rui? A notícia foi boa com relação aqui a gente já acabou de passar a matéria, a notícia do prefeito para o hospital, que vai começar, já vai. Hoje eu já vi lá as máquinas fazendo terraplanagem, está limpando ali, como a prefeitura já pode começar a fazer a terraplanagem. No dia 8 de junho, aí a licitação das empresas já vai ter a empresa definitiva para começar a essa coisa. Né, compadre? Catarina Lavise, quando é que nós Cadê aqui? Quando nós vimos um candidato trabalhar pela população, temos que dar apoio e parabenizar o prefeito. Muito bem, né, compadre Catarina? É por isso que o povo parabeniza, porque a realidade é essa. Tem hora que a gente que votou, todo mundo sabe que o voto é nele, né? Assim, nesses febrentos, coisa tudo, né, compadre Jaime? A gente tem hora que a gente fica assim até sem querer entender o entendimento dele, mas ele está vindo com uma visão diferente, ele não persegue ninguém, compadre Rui nos bate-papo da gente, responde um cafezinho, a gente fica assim, que pessoas que criticam e ele não quer nem saber, apoio, às vezes dá trabalho a um, ali a outro, quando tem uma oportunidade, bota para tocar, bota o som de um, contrata um veículo de outro, não tem perseguição, né? Ele está querendo que a cidade fique legal, é isso que ele pensa, né? Quando a gente conversa com ele certas coisas. Eu mesmo não tenho coragem de interrogá-la para esse tipo de comportamento. Só os letrados da mesa redonda, né? Mas a gente que fica assim arrupiado e a gente passa a entender que a gente está nos pontos de cafezinho, nas oficinas, está aí num canto e no outro, vê as pessoas elogiando por conta disso. Rapaz, eu não votei nele não, mas minha sobrinha não votou e está trabalhando. Chega de outro lugar, não, fulano e tal, não votou, mas está rodando o carro para a saúde. Então, assim, a gente acaba entendendo que o emprego, o bem-estar é o mais importante, né? E é isso mesmo. Senhor Roque, choveu não, compadre Adão? Dá notícia aí, Adão. O compadre Jaime já mandou a chuva de Salvador. Choveu lá ontem foi, compadre Jaime. Mandou o vídeo e hoje choveu aqui, compadre Jaime. Choveu bem, graças a Deus, né, compadre Rui? Foi a melhor notícia do nosso amigo. Foi que deu, foi que foi, deu. O Marcelo deu uma notícia boa, que foi foguetaria danada. Compadre João Paulo Carneiro Ramos. Boa noite aí, compadre Ninho, né? Essa estrada de Goiabeira aí, ao Mucambo, como é que vai ficar, filho de Deus? Tá aí, o pessoal lá de Alex, mais Betão, o pessoal prometeu asfaltar, né? Tá lá para sair, o pessoal tá muito esperançoso, viu, compadre? Você que tá aí de Goiabeira e mora fora da cidade, de Goité, e quer passar aí com sua Hilux, né? E quer asfaltada. A promessa tá feita lá, né? O compadre Betão teve por lá, mas a galera, e aí isso vai inteirando uns 60 meses e 60 dias. E estamos esperando aí, né? Vamos adiantar aqui, compadre velho. A gente torce que dê certo, independente que seja o deputado lá, o fulano de tal de coisa, nós quer que faça, porque afinal de contas, lá na Guatambeira também eles têm voto que apoia eles lá, né, compadre Alberto? Nós não temos que esconder nada aqui, né, compadre Zé Cardozinho da Bahia, velho? Bora cantar os parabéns, não, o menino vai ficar, o bolo vai acabar e não vai cantar os parabéns desse Coscobel, tanta conversa ripisada, né, compadre, dos buchos grandes, é difícil. Boa noite, indo bucho grande. Boa, bucho grande, né, compadre? Já tem barriga grande aí. O preá tá ruim. A galera reclamando aí do preço da gasolina, que subiu demais. Sim. E o preá que eu comprava aqui no entroncamento aqui. Sim. Saindo de Delmiro. Era 5, o preá já tá de R$15. Eu não dou R$15 num preá. Um preá, depois que ele assa, ele desaparece, só fica a vaqueta, né? Canta aí, Daros, parabéns para Bizuinha, canta.
Sim, seu Pedro. Muitos anos de dia. Com direito, nada, com direito. Me ajuda, seu Pedro, me esqueci. Hoje é uma data importante. Sei que eu vou sentir recordação. Sei quando eu sair, meus olhos choram de saudade. Chora essa viola em minha mão. Eu canto com essa viola, cantando chula, vou até o fim do mês. Eu canto com essa viola, e essa data se repita muitas vezes. Hoje é o seu aniversário. Tive que puxar por minha mente. Fiz essa chula e tô cantando pra você. Serve pra me lhe dar de presente. Eu canto com essa viola, cantando chula pra satisfazer meu povo. Eu peço a Nossa Senhora que para o ano nós esteja aqui de novo. Pois é, parabéns, né, compadre, já foi, compadre Nado cantou os parabéns, compadre cantou os parabéns, né, compadre, velho, já cantou os parabéns, compadre Nado cantou, pra Bizuinha, fazendo, Zelinho chegou, Zelinho, você tá ligado, né, Zelinho, você tá ligado, tá sabendo da notícia, muito bem, a gente acabou de passar aqui o prefeito falando da aula de serviço, e tá todo mundo, quando você já tá, Zelinho, ainda tá aprumado, mas, né, lá na frente, os netinhos, as netas, vai precisar de aparecer aqui nesse hospital aí, né, Zelinho? Vai estar aí, se Deus quiser, vai estar daqui uns dias e vai estar lá, todo mundo tirando a foto para ver, para quando a gente não tiver mais aqui, dizer assim, ó, rapaz, finado Ninho Santana tirou uma foto aqui na frente. Né, compadre Zelinho? Não é assim que funciona? Então aí já vai, hoje já começou, Zelinho, lá. Eu vi os tratores roçando, que a prefeitura já pode começar a fazer a terraplanagem, para no dia 8 aí, a empresa licitada vai começar as obras. Não é isso mesmo? Pronto, tá, Coité aí de parabéns, e a gente torce que dê tudo certinho, para dar tudo certinho para nosso povo aí melhorar a situação, né, Zelinho? São quase 90 mil habitantes em Coité, a gente precisa de mais um, né, de mais um. Já tem lá a maternidade, que já cuida das mulheres, né, as gestantes, as crianças, desencadeou mais lá, tirou mais aquela mistura danada que era dentro lá do Hospital Velho. Lá o Hospital Velho está no atendimento básico geral lá, não é isso? Muito bem, é isso mesmo, é isso mesmo. Então a gente sabe que é desse jeito, que por isso que o pessoal está feliz aí. Cadê as meninas bonitas aqui, compadre, que já veio aqui? Esse inferno velho, esse inferno velho. Eu sou tropeiro e adoro esta vida. A gente vai para onde quiser. Não tenho amores, querência nenhuma. Eu nunca me prendo por uma mulher. Tem liberdade e um pingo de raça. Esta é a vida que sempre eu quis. Levando a tropa, eu vou pelo mundo, vagando e cantando, sou muito feliz. Muitas mulheres bonitas.
Zelinho, se benze, Zelinho, Zelinho. Muitas me querem, muitas promessas de amor recebi, mas meu destino é vagar pelo mundo, sempre cantando, sou muito feliz. É isso aí, amigo, não tenho culpa se nasci com o destino de viver tropeando por este mundo de Deus. Misericórdia, Jesus, Maria, José, eu já me benzi aqui, o Pai Jaime disse, eita gota serena, o Pai Jaime passou a coreza, mas não pode xingar assim, né, compadre Mildinho, não pode, compadre Mildinho, tem lembrança aí, compadre Mildinho também nem manda um alô, né, de manhã ele manda um alô toda hora para a sua esposa, né, compadre Luísa, compadre Mildinho tá mandando um abraço para você, aí mandou uma mensagem aqui, compadre Luísa, viu, Zé de compadre Bigode velho, compadre Mildinho velho, Zé dele aí, senão o bicho pega, né, comadre? Quando sozinho eu cruzo as campinas, ou quando estou nos confins do sertão. É uma pena essa dupla não existir mais, né, compadre Jaime? A gente fica, tu é doido, os homens cantavam demais, dava bom demais de se ver essas coisas, né? Cadê aqui, deixa eu adiantar o lado aqui, né? Serena é gota de remédio, né? Mas não, é só gota. Se você serenar, aí agora já não é mais de remédio, viu, pai Jaime? Não adianta vir para cá com essa desculpa, entendeu? Eu digo as verdades dentro das verdades, né? Você tem que xingar só, não pode se serenar, já perdeu o direito de dizer que não fez nada demais, né? Cadê? Canta aí, Mudinho, um cadinho embora. Alô, do carro de som, Lili. Vamos embora, Rodrigo. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. E a jangada saindo pra o mar, pra pescar minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió, minha sereia. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. E a jangada saindo pra o mar, pra pescar minha sereia, Maceió, minha sereia. Olha, Farmácia Santa Maria, de Clério Ferreira da Silva. Clério Ferreira da Silva, Farmácia Santa Maria, em Conceição do Coité, aberto todos os dias. Farmácia Santa Maria, você sabe aonde é? Na Praça do Táxi, Conceição do Coité. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática.
Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Goité. Muito velho, coité velho, cheio de artistas. Esse menino aí é o neto de compadre Mildinho, né? Já vem aprumando lá pra cá, ligar vazio, né, compadre Jaime? Muito bem, vamos adiantar aqui, né, compadre? Vamos adiantando aqui, que tem muita coisa pra acontecer dentro da programação. Né, Zelinho? Choveu aí, Zelinho, filho de Deus, choveu? Aqui, Zelinho, choveu um tempo bom. Inclusive veio um safundeiro lá do Rio Grande do Sul. De uma maneira, Milagres. Ó, canta aí. Bora. Puxa aí um baiãozinho pra Zelinho, velho, mais compadre Jaime, Zé Pinto. Já desse tamanho, já tá virado com os cobriu na sanfona aí. A sanfona é diferente, né, comadre Glaucia? Glaucia Milena Ramos Santana tá lá vendo a gente. Tá lá vendo a gente, comadre Milena, Glaucia Milena Ramos. É, vendo a gente aí, compadre Jaime. Pense que sanfoneiro de menininho novo é bonito, né, Zelinho? Choveu não, Zelinho? Que conversa é essa, Zelinho? Tem uma tartaruga enterrada aí, Zelinho? Manda a mãe Penca dar uma rezada aí, Zelinho, pra ver se nós melhora esse negócio. Aqui choveu bem, Zelinho. Choveu, falando sério, aqui choveu um bocado de milímetro. Eu botei 1 litro, mas para medir, né, Zelinho? Aquele vasinho com aqueles milímetros de gota de água, começou a cair uns pingos, pau. Veio um pardal brigando com o outro, derrubou o milímetro, aí ficou 2 medidas e 2 pesos, aí derramou a água todinha. Eu ia contar mais ou menos, Zelinho. Choveu bom aqui, não foi, compadre Dadal? Choveu bem aqui em Coité, aqui a boca da tarde aqui, né? Deu uma churrada boa, choveu na Goiabeira, choveu lá na Zelinho, choveu na terra de Mildinho também, lá na Tiririca, choveu na terra de compadre Edivaldo, que é compadre Dadal, lá na terra de compadre Luri, lá em cima, né, compadre? Na Maria Preta, choveu também. Agora o Zelinho aí tá dando um coscobeu aí, né, compadre? Romildo Lopes Carneiro aqui, Ninho, aqui no povoado de Serrote, muita chuva, muito bem, o povo tá interagindo, né? Tá falando muita chuva lá no Serrote de compadre Romildo, velho, e também de compadre Guió, né? Esse cara vai admitir. Choveu, filho dos infernos, velho. Se o cara tá dizendo que choveu, porque choveu. Não tem negócio de dizer que não choveu, não. Que choveu, né? Se choveu, vai mentir? Vai mentir? Pra que mentir, né, compadre? Não tenho medo de nada. Sim. A verdade é essa. Sim. Eu não tenho medo de nada. Homem valente. A verdade é essa. O que é que tem? Você é um menino direito. O que foi, menino educado, de família direita. Sim. A sua mãe é a mãe. Sim. Exemplar, Sim. Católica. Sim. E você fica numa molequeira dessa aí, esse filho da peste. Mil. É. Fazendo sua sacanagem. Foi o quê? Diga. Família direita e de honestidade. Não é filho de vagabunda, não. Foi o quê? Tá a mãe aqui pra resolver esse problema. Resolva. Eu vou levar pra juíza. Sim. Deixa a vida dele. Deixa a juíza. Eu sou mãe estando doente. Sim. Minha pressão alta
Vi na hora de eu morrer por causa dessas misérias. É, Vai comadre. botar retrato teu, desgraçado. Filho da peste, né, compadre? A véia tá retada. A véia Se tá- amanhã tiver qualquer coisa que for pro médico, a responsabilidade é sua, viu? Viu? Pode te contar aí que o bicho vai pegar pro seu lado. Tá bom, filho de Deus. Vamos ver quem foi que falou Pra me isso. comparar com um diabo daquele quinto, É. ela tá virando na desgraça aqui, ó. Ah, comparado... Ele tá tanto tremendo aqui, eu vou até levar pro médico. Foi o Pinto, tá comparando... Foi esse indivíduo. É. Vai se... E aí? Você é doido? O Pinto. E aí? Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Tenho saudade de uma linda China que ficou pra sempre em meu coração. Muitas mulheres bonitas me querem. Que patadão! Eu sou tropeiro e adoro esta vida. A gente vai parar. Vai. Se for, né, Zelinho? Se for... Agora, pobre, né, compadre? Comadre Cláudia tá sorrindo lá, compadre Cláudio Santos Moraes tá sorrindo de que aí? O Cláudio, sorridão. Sorridão que o pobrezinho não tava bom não, né? Não sorri não, né? E aí? E o quê? Você é doido? Doido por quê? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é biruleiro? Foi o Jotinho aí que coisou, né, compadre Adal? O pobre é bicho azarento, né, compadre Adal? Pobrezinho pra comer comendo ovo, que ele foi pegar um ovo ali. Ó pra isso. É azar. Também ele quer comer ovo com 2 paus, não dá certo. Corra agora, né? Tá pensando que é assim? O ovo não deixa o cara... É difícil, né, compadre ali? É difícil, é muito difícil. É um negócio meio apurranhado, né, rapaz? Quiser, não tenho amores, querência nenhuma. Eu nunca me prendo por uma mulher. Ter liberdade, um pingo de raça. Esta é a vida que sempre eu quis. No Jornal Nacional de hoje, vereadores que estavam desaparecidos há mais de 3 anos foram encontrados e passam bem. E ainda deixou um recado para a população, que vão estar passando na sua porta, na sua rua, para pedir o seu voto. Boa noite. E aí? O que é que tem pedir? O que é que tem? Você é doido? Não, pedindo lá o voto pro menino, o que é que tem? Nada demais. Né, compadre Dadal? O que é que tem? Vamos adiantar. Bora adiantar o negócio, que o negócio tá bonito hoje aqui, né, Levando a tropa, eu vou pelo mundo, vagando e cantando, sou muito feliz. Muitas mulheres bonitas me querem, muitas promessas de amor recebi. Mas meu destino é vagar pelo mundo, sempre cantando, sou muito feliz. É isso aí, amigo! Não tenho culpa se nasci com o destino de viver tropeando por este mundo de Deus. Quando sozinho eu cruzo as campinas, ou quando estou nos confins do sertão. Hoje eu não valho o que o gato enterra. Por quê? Um homem sem dinheiro é um defunto andando. É, isso mesmo, compadre. Sem gasolina, o carro não anda, né, compadre? Compadre Biagem, filho dos infernos velho, é o primo de Biagem aqui. Olha o primo de Biagem. Ai!
tuberculoso. Ai, tuberculoso. Maconheiro descarado. Não faça assim não. Não faça assim não, né, compadre Dadá? Não faça isso não. Vai lá, o cara comer ovo com fome, apressado, ovo cozido. Tá nesse aí. Ovo quer Corra. Seu microfone, vagabundo de Flávio. Ladrão sem vergonha, velho safado. Aí, compadre Dadá, foi o seguinte: pegaram um pendrive e botaram pro pobrezinho ouvir na caixa aí, compadre. Viu, compadre Viagem? E o pobrezinho do velho tá achando que o locutor tá falando. Tá gravado, o pobrezinho pegou a bichinho. Seu microfone, vagabundo de Flávio. Ladrão sem vergonha, velho safado. Onde é que a rádio que você tá? Onde é a rádio? Eu quero saber a rádio que você tá. E agora foi pego roubando microfone. Cabra safado. Tome vergonha na sua cara, velho sem vergonha. Você não tem vergonha não de meter no posto que não é seu. Sair, tomar o microfone, seu velho safado. Seu filho de uma puta. Filho da puta é você, seu filho cabrunco. Que foi isso, Zé? Coisa bonita. Respeita a polícia. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. Aí tem um negócio aí puxando o bado do velho de Lozita. Que é isso aí, mano? Não quebra o bado não, você vai comprar outro, viu? Construção civil é assim mesmo, tem um vendaval aí. Quieta aí, demônio. É difícil. Tu tá rindo de quê, africanozinho? O cara também tá botando sabão na água correndo aí, Paranaí. Vai ser burro lá no Coscobel Ré, né? Com o Paranaíldo de Souza, Queiroz, tá lá no Contorno de São José, Capim Grosso assistindo o Coité Cultura lá, né? Hoje de manhã cedo a gente tocou seus parabéns, não foi com o Paranaíldo? Tocou os parabéns aí para que o Paranaíldo tá fazendo dado nova, hoje bem cedinho aqui no programa de Compadre Miudinho, mas a gente vamos prestigiar aqui rapidinho aqui, tá meio apirriado, mas ele é cadeira cativa lá, assiste, gosta demais da nossa cultura, né? Vou botar aqui que foi isso, menino. Tem café? Tem? Tenho. Você quer uva? Não, quero café. Café? Mas você não pode tomar café. Ou ele pode? Não pode. Deixa eu tomar um pouquinho. Só um pouquinho do café pro menino não ficar muito apombaiado. Canta aí, Nado, um calinho aí. Parabéns pra você nessa data querida, muitos anos de vida. Já cantou nada. Você, muitos anos de vida, já tá bom, o Paranaíto já tá satisfeito por isso, né? Felicidade aí, filho do Coscobio Velho, né, compadre? Muito bem, compadre Biagem Velho. Tu tá bonzinho, Biagem? O que é isso aqui? Deixa eu ver. Tu que não tiveste a felicidade, deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino
despertar. Meu berço adorado que me viu nascer, venha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica a cor de prata e imensidão. Então fico horas e horas olhando a lua apanhando lá no ribeirão. Muitos não se importam com esse luar, nem lembram de olhar o luar na serra. Mas esses não vivem, são seres humanos que estão vegetando em cima da terra. Seu sorriso bonito trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viagem pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente. Diz pra onde você foi e se vai voltar depois. E se vai voltar depois. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Me dê uma chance de te ver mais uma vez. Eu não suporto mais sentir a solidão. O seu amor é tudo que preciso ter. Não posso mais viver assim. É uma pena, né, compadre Zelinho, que uma dupla dessa esteja se desfazendo, né, compadre Zé Mário, velho. É uma pena que Zezé mais Luciano tá acabando, né, tá chegando no finalzinho da sua carreira. Aí, né, Zelinho, as músicas que a gente pode matar a saudade. Até as pessoas que não conviveu, no, vamos dizer assim, no mundo, que bebe, que vai para a festa, para os eventos, mas ouve umas músicas dessa, percebe que tem letra, que tem instrumental, que faz bem ouvir. Aquilo que você ouve que faz bem, que são música boa para os ouvidos, faz bem a alma da pessoa. Não é pecado nenhum ouvir uma boa letra, uma boa música, um bom instrumental. E nós estamos perdendo a essência da nossa música, né? A gente não estamos tendo mais esse artista que valorizava muito a letra, a coisa da voz também, né? Não era qualquer cantor que podia ser cantor. Hoje nós temos aí um negócio muito complicado. Muita imoralidade, principalmente a Bahia. A Bahia, a gente já cansamos de falar isso aqui da Bahia. A Bahia, felizmente, tem muito artista bom, mas nós temos uma classe de música muito que não dá. A gente que é dos 40, 50 aí, só escuta essa coisa aqui, né? Só vai, daqui um dia, esses meninos de 20 anos aí, quando tiver com 30 anos, 40 anos, vão ouvir o quê? Enfinca, senta cachorra, dá a patinha. É isso que vão ficar ouvindo lá no futuro? Não vai, porque quando a gente amadurece, a gente quer ver coisas, ouvir coisas bacanas, coisas que você viaja no tempo, né? Então, a gente não tem comparação. A nossa geração, já diz os estudos aí, já diz a estatística, que a geração dos anos 60 até os anos 90 foi a melhor geração de todos os tempos. Dos anos 60, até os anos 90. Dos 90 para cá, 90 até 2000, 2010, 2020, está cada vez mais a coisa ficando pior. E aí as pessoas só culpam os jovens, acham que os jovens aqui são ocupados. Não, é a própria mídia, é a própria empresa da música, do empresarismo,
os empresários pegam um cantor hoje, né? Você vê a seleção brasileira, vai jogar hoje, não dá mais gosto, que os jogadores, cada um jogador daquele, a seleção ela tem 22 jogadores, né? 22 jogadores, tem 22 empresários. Cada um jogador daquele tem um empresário e mais 2 corregedor ali do lado, não deixa o cara se machucar com nada, diz como é que é para ele fazer. Então, assim, é diferente do tempo de Pelé, de Garrincha, dessa turma que jogava com amor a camisa. Quando a seleção entrava no campo, as empresas do Brasil davam liberdade, as pessoas iam assistir o jogo. Se fosse 4 horas da tarde, soltava os funcionários, todo mundo enfeitava as ruas, não tinha questão partidária, a política se envolveu, até a política envolveu com isso aí. Hoje a seleção joga, você não sabe mais nem que dia é que joga, você não vê o jogador, só vê tatuagem de jogador, todo pintado, o cabelo de toda cor, dobra o short para cima para mostrar as coxas, parece uns modelos de gladiadores, aqueles filmes de gladiadores. Está tudo muito comparado ao que a gente viu no passado, né? As pessoas quem nasceu nos anos 60, eu já nasci nos anos 70, né? Beirando a década de 70, não alcancei, mas segundo as estatísticas, a gente que é curioso, está vendo aqui, dizendo que a melhor geração de todos os tempos, dos anos 70 até os anos 90, chegando nos anos 90 ainda tinha rascunho dos anos 80, dos anos 70, tanto nas paradas de sucesso, como família, como empresarismo, como o respeito na sociedade. De lá para cá ficou um negócio sem saída e as pessoas hoje buscam a alegria, buscam qualquer coisa para se divertir e todo mundo triste. Não é isso, Zelinho? Com mais nervosista, não é verdade? A gente tem televisão em casa, nós temos geladeira, nós temos ar-condicionado, tem celular, tem o que comer, tem o que beber, tem carro, tem moto, tem telefone, tem um escambau, mas você percebe as pessoas tristes. Você não vê as pessoas alegres, como tinha aquelas alegrias de bater um papo, de caminhar na cidade de boa, namorar os namorados com as meninas. Você não vê mais isso hoje. Ficou tudo, as pessoas presas dentro das suas casas, se tranca por si próprio, com medo do vandalismo, né? Toda casa tem grade, tem cadeado, 10 cadeados para você sair, 10 para você entrar, ainda tem rastreador, ainda tem câmera, sistema de câmera monitorando sua residência, carro no sistema de travar e também de alarme, no seguro. Rapaz, a vida está muito coisada, que não está muito coisada, né? Eita, senhor! Uma mulher dessa pede R$500 todo dia ao marido, viu, pai Jaime? Nem invente, nem você, nem Zelinho, nem Dadá, não invente, tira o zóio. Ela pede R$500 por dia. Pra que desgriça ela quer, o marido também não dá, que não tem. Nesta vida a gente vai para onde quiser. Não tenho amores, querência nenhuma, eu nunca me prendo por uma mulher. Tem liberdade, um pingo de raça. Esta é a vida que sempre eu quis. Levando a tropa, eu vou pelo mundo, vagando e cantando, sou muito feliz. Muitas mulheres bonitas me querem, muitas promessas de amor recebi, mas meu destino é vagar pelo mundo, sempre cantando, sou muito feliz. A Prefeitura de Coité segue assumindo o compromisso de tornar nossa cidade cada vez melhor. Dessa vez, a Prefis meteu mão e começou a revitalização da saída de Coité a Riachão com recursos próprios, para proporcionar mais segurança e mobilidade para todos. Com a Prefeitura de Coité é assim, comprometimento com a nossa gente. Prefeitura de Coité,
tempo de novas conquistas. Vai ser preso, vai ser pouco, é essa pura verdade. A mulher tem liberdade, tirar a ruga do rolo. E a Aliança do Norte recebeu muito dinheiro. Jorge Bush sempre quis governar o mundo inteiro. No ano 91, a 16 de janeiro, eu a lembro muito bem. Foi contra Saddam Hussein, foi aquele desespero. Eu adoro a minha terra, o Brasil não se faz guerra. Por isso eu sou brasileira, eita. Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você, dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda para que ninguém a tomasse de mim. Ouviria a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ei, compadre Jaime, né? Tu é doido, nós estamos juntos ou não estamos? Todo mundo doido. No quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador, te acordando todas as manhãs, banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim, bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, com a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo. Ei, Jesus Maria José, né, compadre? Eita, Jesus. É desse jeito mesmo, é uma coisa atrás da outra, pra gente, pelo menos a gente escuta uma coisa boa, né, compadre? A gente não tem a autoridade de botar aqui, mas a gente aprendeu umas pataguadas aqui, que a gente não pode deixar tocar toda. Porque existem os direitos autorais, né, cobrados pelo YouTube, pelo Facebook. Quem paga é o YouTube lá, a empresa que vai contabilizar lá, e tira a gente do ar e cobra lá. E a gente corre o risco de não poder mais transmitir, né? Já cansei de ficar fora do ar aqui por 74 horas, né, compadre? Aí a gente tem que usar a cabeça aqui. Nós temos aqui 50 segundos para poder tocar.
E uma música dessa aí, com direitos autorais, só dá direito de 50 segundos. Então a gente tem que respeitar, já é alguma coisa, né, compadre Jaime? Pelo menos um bocadinho, né? E tem outros artistas aí que a gente não pode tocar nem 50 segundos, né? Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, essa galera aí, pior, né? Que eles venderam para outras empresas aí que não aceita de jeito nenhum. Só se você distorcer aí o áudio original, as imagens, né? Mas não fica mais bacaninha. Então, alguns artistas não venderam para a Sony Music, para essas empresas que é mais rígida, né? Então, tem alguns umas facilidades um pouquinho. Mas é uma pena que os artistas não deixam essa liberdade de da gente poder tocar umas coisas dessas aqui. Faria um programa bem melhor, uma coisa bem mais descontraída. A gente tem muita coisa boa aí que poderia ser usado, mas a gente, felizmente, são Amado Batista, Zezé de Camargo, não pode tocar as imagens dele, e Leandro Leonardo, são tantos artistas aí, rapaz. A maioria, né, tem um vínculo com a Som Livre, né? Luiz Gonzaga, como eu falei, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Acemar Monteiro, Flávio José, essa galera todinha aí, né? Esse sertanejão aí, ninguém pode tocar. É uma pena que quando eles estão começando a carreira deles, eles querem que a gente toque de todo jeito, e depois que ele se torna famoso, trava, né? E a gente fica sem poder ouvir uma boa música. Vamos viajar, pai, já, bora pegar a estrada, bora pegar a estrada, bora. Vou pra Goiabeira agora. Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente. Não falava em despedida e me amava loucamente. Hoje, porém, tristemente vejo o nosso amor se desfazendo. Em cada abraço, em cada beijo, eu sinto que estou lhe perdendo. O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é um adeus, eu não quero o nosso fim. Não se entregue à ilusão que domina os seus passos. Ouça a voz do coração e sufoque essa paixão no aconchego dos meus braços. No aconchego dos seus braços. Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente. Ele faz assim, né, pai? Já não falava em despedida. Vou adiantar, vou amor. Meu bem, se eu fosse você, me segurava mais em seus braços, não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho, voando no espaço. Posso encontrar alguém lá fora, me fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto, eu posso voar e não voltar nunca mais. Um passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele acha o bando, o sol e vai embora. Meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar. Você vai me perder qualquer hora.
vai fechar com o Cabaceira aqui hoje, vamos fechar com o Cabaceira, né? É o momento do samba, a gente tem aqui, faz uma variação do forró, da música sertaneja, né? Com Maria Josélia. Maria Josélia Pereira chegou pro carro, Maria Josélia tá preparada aí, Maria Josélia, para nós soltar o foguete lá. Maria Josélia, você tá sabendo da notícia boa, né, Maria Josélia? Você sabe muito bem, né, Maria Josélia, da notícia aí. Nós estamos alegres, viu, Maria Josélia, aí, ó. Vai principiar aí as obras, né, comadre, pra gente, ó, e tirar uma fotografia lá nesse coisa como eu. Não é isso, comadre Josélia, aí na onça, vendo a gente. Comadre aí tá vendo a gente lá. Vai ser mais ou menos assim, né? Esse aí é o modelo e vai ser, já começou a terraplanagem. E aí o bicho vai pegar, né? A gente vai ficar lá, vai lá chamar todo mundo, de amigos e amigas e a favores de todo mundo, para nós lá ver de perto, quando essa coisa estiver bonitinho lá, a gente vê isso aí, e eu tenho certeza que a gente já está ficando velho, e talvez a gente é mais resistente na doença tanto, mas os meninos novos vão precisar desse hospital mais um cadinho aí, né, mais a zero? Vai precisar do Cascomeu aí. Muito bem, bora adiantar o lado. Coité Cultura aqui, fechando aqui o nosso comentário de hoje, né? A gente tá quase na hora da gente cascar fora, né, compadre? Tá quase na hora já. Tá faltando poucos minutos para fechar a rádio, então São Beijo nem nada, né? São Beijo nem nada, tem que fechar a rádio também, né? Não. Esse cara vai admitir, viu? Não, vai admitir nos infernos, sai de problema, viu? Sai de problema. Sai de conversa fiada, né? Que é, menino, velho? Que é? Ele não vai, não. Vou-me embora. A besta é sua amante de rapariga. Olha a boca, seu... boa noite, indo bucha grande. Os buchos grandes, né? Já tem barriga grande aí. Vamos cascar fora. Nil Santana, o Boscopeu do forró. Simbora, matando saudades. Nenhuma carta pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esquecer? Eu não sei, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a razão dessa triste solidão. Solidão é coisa dos outros, é coisa boa não, né? Bora fechar o Coité Cultura. Cabaceira, bora. Vamos fechar aí, boa noite a todos vocês. Nós prometemos, se for da vontade de Deus aqui, que vai já lá, estamos juntos. É igual preço de bode, né, compadre? Igual preço de bode. Vai ser lá pra sexta-feira, se Deus quiser. Vamos estar juntos lá na sexta-feira, em nome de Jesus.
ele for bem balneado. Santana. Telefone para contato 75991 21 3290. Matando saudades. Nenhuma carta a lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Vale agora, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Vale agora, por favor, vale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu Santana, meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a razão dessa triste solidão. É ao vivo. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Vale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu grande amor, é ao vivo. Diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a razão